A censura hoje está assim, voltando a mostrar as caras de forma já truculenta, mas o que a gente não pode fazer agora é recuar. O que a gente não pode fazer agora é se amedrontar diante desse cenário, porque senão o bicho toma conta. Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, mais um episódio da série O Contra-Ataque, agora em sua terceira temporada, junto com o projeto Cassaus, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o Dragão da Maldade. Esse episódio, excepcionalmente, eu estou gravando da minha casa, não do Cabaré dos Novos, do Teatro Vila Velha, que agora o prédio também permanece fechado, cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde e do governo do estado. A série O Contra-Ataque quer conversar com artistas de todo o Brasil, para debater o momento político do país. Nós vivemos um momento grave de avanço do neofascismo, tanto em setores da sociedade como em altas instâncias de poder. Movimentos sociais, grupos identitários, partidos de oposição têm se mobilizado para fazer uma resistência a tudo que vem acontecendo. Mas e nós, a comunidade artística, qual é o nosso papel nesse contra-ataque? Nessa temporada, conversamos somente com artistas baianos de diversas regiões do estado. Hoje vamos conversar com ela, que é de Feira de Santana. Senhoras e senhores, a cantora Karen Mendes. Alô, Karen, bem-vinda ao Vila Virtual. Olá todo mundo. É uma satisfação muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Já adorei a proposta do Contra-Ataque, de fazer parte desse projeto. Agradeço muito o convite. Karen, a gente está vivendo esse momento muito difícil, né, no Brasil, e o posicionamento dos artistas é muito importante. A sociedade espera sempre o posicionamento dos artistas e das artistas em relação aos momentos políticos que a gente está vivendo. Como é que você pensa que nós, dessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras, podemos atuar nessa frente de resistência? A arte, de um modo geral, sempre teve um papel importante, né? Dentro da esfera política. Os artistas sempre fizeram as suas manifestações, as suas mobilizações, sempre de uma forma muito exitosa, né? Sempre de uma forma muito interessante. E a música nunca esteve à parte disso, né? E eu que venho de uma escola baiana de cantores e cantoras que sempre atuaram muito fortemente, né? Exemplo de Caetano Veloso, enfim, é muito legal ver que os artistas eles continuam mobilizados, eles continuam contra-atacando o que está posto, né? E a gente sabe que a arte tem esse papel transformador, a arte tem esse papel social, tem essa possibilidade de entrar em todos os locais, em todas as esferas. Então, assim, é muito bom poder contribuir, né, com o que eu sei fazer para o nosso cenário político, né, para as pessoas que a gente só não pode ficar parado. Karen, você falou aí música, né? A Bahia é um dos estados mais musicais do Brasil, né? A música talvez seja o carro-chefe das artes aqui na Bahia, né? E citou Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Pessoas tão importantes da resistência política através da música. Como é que você vê o cenário atual da produção musical, tanto da produção de cultura de massa, né? Da música que bomba nas rádios, quanto da produção autoral, independente? Como é que você está vendo? A cena independente, eu nunca vi tanta produção, e tanta produção boa, né? O interior da Bahia, principalmente, eu vou fazer um destaque bem grande para o interior da Bahia, porque muita coisa boa tem saído daqui do interior, né? Inclusive tem um festival de música que acontece aqui em Feira de Santana, que chama Feira Nós e Festival, que o lema desse ano, né, o tema desse ano do festival foi "No interior tem tudo". E realmente no interior está saindo muita coisa boa, né? As produções independentes estão assim sensacionais e dentro de todos os estilos musicais que você possa imaginar. O forró tem produzido muita coisa interessante, o axé, mas assim outros ritmos que nunca foram vistos como tradicionalmente baianos, mas tem muita banda boa de blues aqui, produzindo muita coisa legal, de jazz. O pessoal do hip hop aqui na Bahia tem produzido muita coisa interessante, tem muitos artistas, e aí eu vou abrir um outro destaque aqui para as mulheres, para as artistas independentes que estão, assim,
Tem uma moça aqui em Feira que chama Duquesa, ela tem umas produções assim, de hip hop que são sensacionais, sabe? Letras muito interessantes. Então, são artistas que têm se colocado dentro do cenário de uma forma muito legal. Eles se colocam, se posicionam muito bem politicamente, socialmente, dentro do cenário da música. A música está muito além do entretenimento. As letras têm cada vez mais buscado falar diretamente à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas, né? Tratado de temas que sempre foram deixados debaixo do tapete, sexualidade, orientação sexual, raça, religiosidade, esses temas que sempre foram muito melindrosos, né? A gente não via tanto assim falar, não era tão, talvez não fosse tão divulgado, mas a internet foi o nosso Messias, né? A internet está aí para que a gente possa falar, para que todo mundo tenha voz, saindo de qualquer beco, de qualquer casinha, de qualquer buraco que você saia, se você tem um celular com acesso à internet, você consegue fazer a sua produção e mostrar para o mundo todo. Isso é muito massa, assim. E aí as pessoas têm tido mesmo essa cara, essa coragem de falar de suas dores, né, de suas agonias, de seu cotidiano difícil, sem estar muito preocupado com o julgamento, né, com a censura, que a gente hoje está começando a penar novamente, né, com censura, coisa que não se via há tanto tempo aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. A censura hoje está assim, voltando a mostrar as caras de forma já truculenta, né? Mas o que a gente não pode fazer agora é recuar. O que a gente não pode fazer agora é se amedrontar diante desse cenário, porque senão o bicho toma conta, né, da nossa vida e do nosso fazer artístico. A restrição de vocabulário é uma coisa absurda, né, uma das piores formas de repressão que a gente já pode ver, assim, historicamente, principalmente aqui no Brasil, e você começar a tolir, a reprimir pessoas por palavras que estejam usando nas suas formas de falar, seja no texto escrito, seja na música, é já uma grande violência. Então, acho que os artistas que têm mostrado essa cara, que têm botado essa carinha na tela, têm botado a cara no sol, estão fazendo um papel muito importante nesse sentido, assim, muito corajoso. Karen, você tem um projeto, o projeto Curarte, não é? Me conta um pouquinho sobre esse projeto, como é que nasceu? Curarte é um grupo de artistas que a gente faz intervenções musicais em hospitais públicos da cidade, né? Aqui em Feira de Santana. Já existe há 4 anos esse projeto e assim, a gente teve que parar no início da pandemia, né? Estamos todos aflitos e morrendo de vontade de voltar, assim, principalmente no cenário que a gente está. Teve momentos dessa pandemia que eu tive que me segurar mesmo para não ir para lá, para dentro da Escola Clériston Andrade, para tentar ajudar um pouco a acalmar as coisas, porque o nosso papel sempre foi esse, lá dentro dos hospitais. Eu estava com meu filho internado no hospital em Salvador, no Hospital Marta Gomes Esteira, e eu vi uma ação do Doutores da Alegria. E eu achei muito legal, assim, a forma, o desprendimento. Quando o pessoal chega com a palhaçada, com a música, com toda a ludicidade que eles levaram lá para os quartos, naquele momento, as crianças que estavam internadas esqueceram que estavam doentes. Esqueceram completamente que estavam sentindo dor, que estavam no hospital, e simplesmente foram crianças. E aí falei, eu quero fazer isso também, eu preciso fazer isso também. E aí, assim, foi uma chamada que eu fiz na minha rede social, falei, ó, eu postei um vídeo de uma galera que eu vi lá de Belo Horizonte, que chama Projeto Cantareiros, né? E aí eu postei um vídeo deles e falei, gente, eu quero começar a fazer isso aqui em Feira. Quem quiser também, me chama, cola comigo. E aí uma galera me chamou no privado e a gente combinou e organizou tudo e fomos. Combinei tudo com o pessoal do hospital, eles adoraram a ideia. A primeira intervenção que a gente fez foi no dia do meu aniversário.
E foi uma grande festa que a gente fez lá no hospital. E é muito interessante quando a gente entra nos corredores, quando a gente entra nos quartos, como as pessoas reagem, assim, o semblante, sabe? É muito, muito interessante. Na verdade, nós recebemos um carinho muito grande quando a gente faz essas ações musicais lá no hospital, porque o olhar que muda e os pacientes que levantam das macas, todo mundo ali acabado, enfaixado, engessado, levanta para dançar com a gente, porque a gente não vai cantando musiquinha calma, não. A gente entra com samba de roda, a gente entra com forró, a gente entra com, sabe? A gente entra quebrando tudo nos quartos, esbagaçando. E a galera vem e levantam e começam a andar nos corredores atrás da gente. Quando a gente olha, tem uma galera segurando soro, vindo atrás dançando. É muito louco, assim, é muito legal. Uma vez por mês, nós visitamos o Hospital Clériston Andrade, aqui em Feira, e em algumas datas específicas nós visitamos o Hospital da Criança, né, que é assim o meu grande xodó, é o Hospital da Criança, mas não dá para fazer sempre, porque é um cuidado muito maior que se tem, né, com a rotina das crianças dentro do hospital. Então não dá para fazer sempre isso, porque a gente faz uma bagunça muito grande. Na verdade, a gente a gente muda o dia do hospital. Curarte é um projeto que eu quero ter saúde por muitos anos da minha vida para continuar tocando, porque é muito especial. Num projeto como esse, vocês têm que estabelecer relações com órgãos públicos, né? Com os hospitais, eventualmente com a Secretaria de Saúde, né? E como é que isso, de alguma maneira, modifica o seu olhar sobre a sua atividade como artista? E, de repente, uma relação que você tem com serviços públicos, né? O serviço de saúde é um serviço público fundamental. E a gente pode pensar, eventualmente, que as artes possam ser também um serviço público fundamental. Infelizmente, no Brasil não existe esse pensamento, né? Os governos normalmente são bastante, com a pior das palavras, desleixados em relação à produção artística no país. Esse governo especificamente que a gente está vivendo é um governo que nos antagoniza. E, no entanto, se a gente pensar as artes como um serviço público, a relação muda. Como é que, de repente, um projeto como esse, que coloca vocês em contato com um direito básico da população, pode fazer você rever a sua atividade? É até um negócio meio triste, assim, são chamadas as PICs, né, que são Práticas Integrativas de Cuidados à Saúde. Elas são um direito do cidadão, inclusive. Por exemplo, musicoterapia tem código no SUS. Deveria ser oferecido a todos os cidadãos e cidadãs dentro dos hospitais públicos. Todas essas práticas integrativas de saúde. Só que a gente não tem, porque não existe essa sensibilidade no olhar do governo, de um modo geral. Existe muita pesquisa em torno dessas práticas, mas, infelizmente, as políticas públicas vão na contramão do que é bom para a gente, né? Infelizmente, não é visto como um direito básico, não é visto como uma coisa assim que realmente vai melhorar a sua saúde. E melhora. Então, antes de pesquisar a respeito, a gente já tinha percebido isso assim, na prática de pacientes do Clériston que começaram a reagir a tratamentos depois das nossas visitas. A gente viu isso acontecer lá. E é muito, muito notório, é muito bom você enxergar isso, que a música pode fazer uma pessoa reagir bem a um tratamento de saúde. O cérebro da gente está comandando o resto do corpo todo. Quando você recebe um estímulo, seja através da música, seja através da poesia, seja através do cordel, seja o que for, se o seu cérebro é estimulado para ter uma determinada reação, ele vai reagir de uma forma legal. O SUS, ele deveria atender a essa necessidade, inclusive os médicos nos hospitais se esquecem de cuidar das emoções dos pacientes. E é muito difícil mesmo, porque dentro do curso de medicina, não sei se tem essa matéria, né, que vai falar sobre isso. Talvez uma disciplina optativa, mas que ninguém tem muito interesse, talvez. Eu não sei, né? Já estou julgando aqui, mas a gente não vê isso acontecer de forma rotineira nos hospitais, né? Inclusive, em algumas vezes que nós fomos
visitar e fazer as nossas atividades lá no Clériston, alguns médicos de determinados setores fecharam a porta para a gente não entrar na sala, porque a gente ia fazer muita zoada. E aí os pacientes lá dentro, não, deixa. E o médico, não quero zoada aqui dentro, não. E fechou, sabe? E a gente vai fazer o quê? Ele manda ali naquele setor, naquele momento, a gente fez a curva e foi para outra sala. Mas, assim, as pessoas não sabem, né, que tem o direito. Não é divulgado isso, né? Então, assim, por que não é divulgado? São muitas pessoas, né, que trabalham com você, muitos voluntários, né, artistas. São. Como é que isso modifica para vocês a ideia que a gente tem de ser artista, né? Porque, eventualmente, quando você entra num trabalho que tem um comprometimento, um envolvimento social, altera também o nosso próprio fazer. Como é que você sentiu isso modificando o que você já vinha fazendo como artista? Naquele momento lá atrás, quando eu tive a vontade, a sensação que eu tive é que eu tinha nascido cantora para fazer isso. Falei assim, foi por isso que eu vim a esse mundo para ser cantora. Porque eu nunca ganhei dinheiro com música. Sempre tive que ter meu plano B. Mas não é igual, é uma outra emoção. Tudo muda, né? Não só assim na coisa física, de você ter pessoas do lugar onde você está, não é só isso, mas o porquê que você está atingindo a emoção daquela pessoa naquele momento. O porquê que, assim, na hora que a gente vai entrando nos setores, a gente nem leva repertório pronto. A gente vai deixando as nossas emoções também falarem naquele momento. Vendo você fazendo a descrição aí do estado das pessoas, né, dessas preocupações e tristezas dentro de um hospital, eu penso também na crise sanitária que nós estamos vivendo no país como um todo. Eu acho que todos nós e todas nós, cidadãos e cidadãs, estamos muito abalados e muito adoecidos, né, por causa dessa pandemia, pelo descaso do governo em relação a isso, apesar dos inúmeros esforços dos profissionais do SUS. A gente está vivendo uma crise sanitária, né, em grandíssima proporção. É como se fosse o país uma grande enfermaria em absoluto caos. Nesse contexto, tem sido muito valorizado o papel dos artistas durante a pandemia, que através de lives, shows, né, produtos audiovisuais na internet, puderam trazer um pouco de conforto à população. Nesse momento, os artistas tiveram de novo esse lugar. Mas, a partir da sua experiência dentro de um hospital real, não é, concreto, ali, o que você pode dizer para nós, outros que estamos aqui fora fazendo esse trabalho em outro lugar, né, nas nossas lives e tudo, como é que essa experiência pode nos ajudar a tratar da doença que tomou conta do país, não só o vírus em si, mas também muitas questões de saúde mental, né, que têm sido agravadas pela pandemia. O que dessa sua experiência a gente pode também trazer para a nossa prática? O que a gente pode fazer é se agarrar à arte, entendendo que a arte cura mesmo, né? A arte salva mesmo, a arte transforma mesmo. O que você gosta de ver, o que você gosta de apreciar, né? Assim, se gosta mais de música, vá atrás das lives dos artistas que você gosta, vá atrás das lives dos artistas locais, né? Do seu bairro, da sua cidade. Tem muita gente fazendo muita coisa boa aí. Vai atrás do cordel, vai atrás da poesia. Os artistas, eles estão na internet hoje, nós ocupamos esse espaço, né? E eu estava conversando sobre isso um dia desses, numa entrevista que eu fiz, falando sobre isso. E quando acabar a pandemia, a gente vai sair da internet? Eu acho que não deve. Eu acho que não deve desocupar esse espaço aqui, não. A gente já ganhou, a gente já aprendeu a mexer aqui, né? A gente já aprendeu a ocupar esse espaço. Tem gente que não aguenta mais falar em live. Só que a gente pode equilibrar as coisas, né? A internet está aqui a nosso serviço. A gente está falando aqui agora e vai ter gente que vai assistir lá no Japão. A gente não pode desocupar esse espaço que a gente já tomou conta, né? Então, a arte ela tem que continuar desempenhando mesmo esse papel assim, de curador mesmo. Nós, artistas, somos curadores, sim. Atuamos diretamente na saúde das pessoas, na saúde física e mental.
das pessoas. Tem muitos estudos aí falando disso, da forma como as expressões artísticas atuam diretamente no nosso bem-estar. De modo geral, a arte está aí para fazer bem. Você falou aí de sustentabilidade, né? Que é muito difícil viver de artes no Brasil, principalmente se você faz um trabalho independente e tudo. Em relação a políticas públicas de subvenção às artes, você tem conseguido ter acesso? Como é que você vê aí, tanto local, né, em Feira de Santana, quanto estadual aqui na Bahia, quanto no país? A gente tem um governo inimigo das artes declarado. A Lei Aldir Blanc é uma conquista da oposição, mas como é que você está vendo isso? E não só em relação a esse governo, mas eu acho que no Brasil, de um modo geral, todas as coisas que você fala sobre a importância da arte, você sente que o país seja sensível a isso? Não, não. Os artistas sempre tiveram num lugar complicado. Nosso lugar, enquanto trabalhadores, ainda precisa ser o tempo todo discutido. A gente ainda tem que estar explicando o tempo todo que nós somos trabalhadores e trabalhadoras, né? Por mais que pareça piada, rola ainda das pessoas me perguntarem: você é o quê? Eu sou cantora. Assim, mas você trabalha com o quê? Eu sou cantora. Eu tenho outras atividades profissionais? Tenho, mas eu sou cantora. O entendimento das pessoas já está errado, né? Então, assim, tudo isso nos coloca numa situação muito complicada. A Lei Aldir Blanc veio, assim, neste momento de pandemia, como mesmo um bote salva-vidas, né? Para muita gente. E eu que estou aqui no interior, nós que estamos aqui, temos visto pessoas no perrengue, sabe? Famílias de trabalhadores, assim, passando necessidade real, porque não tem como, não tem, vai correr para onde? Porque ninguém está oferecendo outros empregos, né? Ah, vai trabalhar de outra coisa, assim, mas aonde? Um monte de gente começou a fazer outras coisas, né? Fazer comida, fazer isso, fazer aquilo outro, para tentar tirar um sustento. Mas por que só a gente teve que procurar outra coisa para fazer? Né? Assim, não só a gente, mas porque, poxa, todos os artistas tiveram que parar. Aí, vai fazer live. Assim, na live é muito difícil você fazer uma live para ganhar dinheiro, né? É muito difícil. Hoje a internet não está funcionando assim para todo mundo. Só quem já ganhava dinheiro antes com a internet continuou. Mas quem não ganhava ainda não começou a ganhar, não. Então ficou tudo muito difícil para todo mundo. E aí, quando veio a Lei Aldir Blanc, foi assim: vamos sobreviver. Conseguimos alguma coisa deste governo que realmente, como você falou, né, é inimigo da arte mesmo. A implementação da Lei Aldir Blanc, eu vou falar assim, especificamente daqui de Feira, foi uma batalha. Eu fiz parte do comitê gestor da Lei Aldir Blanc aqui em Feira, e foram muitas e longas e exaustivas reuniões com a nossa Secretaria de Cultura para conseguir chegar nos padrões mínimos de atendimento aos artistas, assim, falando da construção dos editais, falando dos valores, falando de tudo isso. E em muitas reuniões nós tínhamos que explicar o óbvio. Não dá para você trabalhar somente com plataformas de internet quando você fala de artistas que estão situados em comunidades rurais, que não têm serviço de internet, né? A gente teve que trabalhar em cima de muitas variantes. Reuniões onde a gente tinha que bater na mesa e falar: gente, ouçam a gente porque a gente sabe o que a gente está falando. Tenham bom senso e humildade de nos ouvir, de nos entender. A gente está aqui, a gente já trabalha com política pública para a cultura. A galera que hoje está na Secretaria de Cultura de Feira nunca trabalhou com cultura na vida. Então, assim, eles estavam querendo fazer um negócio legal, estavam, tá? Queriam fazer a lei funcionar? Queriam. Mas precisavam nos ouvir, precisavam entender o que é política pública para a cultura. Não entendiam exatamente o que é. Então, foi um processo muito difícil. Até implantar, até abrirmos os editais, até a galera começar a receber esse dinheiro, demorou muito. Demorou demais, assim, virou meme, sabe? Virou meme na internet. Tipo, alguém já viu falar da Lei Aldir Blanc? Eu não, mas saiu. E aí, assim,
foi uma coisa linda. Quando começaram a sair os editais, que a galera começou a botar os seus projetos na rua, foi sensacional, porque deu para ver o quanto a arte estava represada e o quanto as pessoas tinham a dizer, o quanto as pessoas tinham a mostrar, sabe? Foi muito interessante o processo todo. Aqui em Feira, assim, aqui no interior da Bahia, tinha muita gente com muita coisa boa para mostrar e estava sem ter como fazer isso. Pô, você tem que mostrar e provar e explicar que artista de circo também é artista, também tem que se enquadrar em uma categoria. Por que que não? Por que que a gente tinha que explicar isso? Por que que a gente teve que explicar isso? Será que não é óbvio? Se eles não se enquadram nas artes, eles vão se enquadrar em quê? Sabe? Tinham discussões assim muito cansativas mesmo, porque não dá para entender por que que eles não entendem isso. Foi lindo. Agora foi duro. Foi mais duro do que precisava ser. Esse dinheiro era para ter chegado mais rápido e de forma mais tranquila nas mãos dos fazedores e fazedoras de cultura. Em relação à continuidade, né? Porque agora a gente está chegando aí ao final dos prazos, né? A execução desses projetos já vai se dar agora nessas próximas semanas, mas em relação à continuidade, existe alguma mobilização aí em Feira de Santana de artistas? Esses grupos que deram consultoria para a secretaria ainda estão mobilizados para pensar o que virá depois? Ainda existe a mobilização, foi prorrogado agora, né, o prazo, e aí ainda existe essa mobilização, mas é aquela coisa. A demora foi tanta que desmobilizou a massa, sabe? Agora todo mundo foi cuidar do seu, precisava cuidar do seu. Está rolando agora aqui em Feira uma nova eleição para o Conselho de Cultura da cidade, e aí a gente fica indo atrás das pessoas para se cadastrem como eleitor, se cadastrem para ocupar uma cadeira, se cadastrem, a gente tem que ficar indo assim, de WhatsApp em WhatsApp, falar com as pessoas para a gente continuar mobilizado nesse processo, para a gente não perder o espaço que a gente conseguiu ganhar de novo, né? Mas é tudo muito difícil, Miguel. É tudo muito difícil porque, assim, a vida das pessoas está complicada. Infelizmente, a gente não pode nem cobrar essa mobilização, né, de determinadas pessoas, de determinadas comunidades, porque não dá mesmo, não dá mesmo. As pessoas não têm acesso ao básico. Conseguiu receber esse dinheiro agora, pronto, cada um está tocando o seu projeto e está dando de comer aos seus, né, dentro da sua casa. Vai rolar uma eleição agora para o Conselho de Cultura, vai rolar, tá bom, mas peraí, depois eu faço, porque, infelizmente, a vida tá dura demais, né? Para quem é trabalhador da cultura, a vida tá dura demais e a gente está sem previsão de nada, né? A gente não sabe realmente quando é que o setor vai voltar a respirar. Não dá para saber, né? O pessoal que trabalha com a parte técnica ficou no perrengue mesmo, né? Não tem grandes eventos acontecendo, não tem evento nenhum acontecendo, né? Assim, oficialmente, legalmente. Mas, assim, é tudo muito complicado, né? É tudo muito difícil. É a gente tendo que se organizar para dar um jeito de resolver a nossa vida. Porque política pública, por enquanto, eu acho que por aqui não vai rolar. Os teus projetos, você está fazendo live? Como é que tá? Estou em estúdio, estou gravando, tem uma música nova para sair em breve, está quase finalizada já. O Curarte está guardadinho, quietinho, até essa pandemia acabar, a gente não tem como fazer nenhum tipo de intervenção, né? Até porque é um grupo, então a gente não pode nem pensar em aglomerar. E eu tenho um projeto de forró que eu já faço já há alguns anos também, um show que chama Fulozinha. Eu misturo forró tradicional com forró mais atual, enfim. Essas coisas precisam continuar acontecendo, né? A gente não pode parar, não. Não podemos aceitar que este momento de decadência se estabilize como uma ordem. Estamos no final de um processo de declínio. Primeiro, a Espanha perdeu a sua missão imperial. Mais tarde, com a queda da monarquia, perdeu um instrumento com o qual vinha cumprindo essa missão. Hoje, não tem missão a cumprir, nem um Estado forte para cumpri-la. As forças nacionalistas de direita estão mais coesas, porque combinam três extremos: os direitistas, os centralistas e os autoritários.
A República e os grupos de esquerda, por outro lado, constituem um caldeirão de incompatibilidades e suspeitas mútuas. A desunião entre os grupos de resistência pela democracia a torna frágil. O fascismo não é apenas um movimento italiano, é um sentido total e universal da vida. A Itália foi a primeira a aplicá-lo. A vontade de disciplina e soberania não é válida fora da Itália? O nosso movimento não é uma cópia do fascismo. Aprendeu do fascismo o que ele tem de ideal: unidade, autoridade. Vamos substituir a discórdia partidária e a luta de classes por uma unanimidade nacional rígida e fervorosa. A pátria é uma síntese transcendente, indivisível, com objetivos próprios a cumprir. E o que queremos é que o nosso movimento e o Estado que ele propõe seja um instrumento efetivo e autoritário, a serviço de uma unidade indiscutível, inquestionável, permanente e irrevogável, chamada pátria. Esse discurso foi feito em 1933 por José Antônio Primo de Rivera, apoiador do golpe que levou a Espanha a uma ditadura sangrenta por 40 anos. Karen, eu queria te agradecer demais pela entrevista. É um prazer enorme falar com você. Muito obrigado. Bem-vinda sempre ao Contra-Ataque e ao Vila Virtual. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição de vocês. Quando vierem à Feira de Santana, cheguem junto para a gente se conhecer pessoalmente. Um abraço para todos vocês e até a próxima. E que a próxima seja bem próxima. Obrigado a você também que está nos assistindo na série O Contra-Ataque. Na semana que vem nós temos mais um episódio. Se inscreva no canal, ative as notificações e receba todas as novidades a respeito da programação do Vila Virtual. Até a próxima.